Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim e espero que estejam animados para mais uma semana de estudos, certo? Essa semana nós vamos trabalhar o capítulo 6 do livro de vocês, que fala sobre os minerais e as rochas, tá? Esse capítulo ele vai da página 50 até a página 58 com exercícios, tá? Hoje a gente vai tratar uma parte do texto deste capítulo, tá? Então, como a nossa videoaula é rapidinho, é só uma explanação para dar uma orientação. Eu vou explanar o assunto, ou seja, vou resumir um pouco do que vocês vão encontrar nessa primeira leitura que vocês vão fazer hoje para mim do texto, tá? Essa primeira leitura que tá na página 50 e vai pegar um pedacinho da 51. Vocês vão ler hoje para mim e já se situar sobre o conteúdo do capítulo. Atesta a imagem que tem umas montanhas e um mar, tá? Então, o nosso conteúdo desse capítulo 6, ele tá tratando sobre os minerais e as rochas, tá? Na introdução do texto desse capítulo aqui, vocês vão encontrar ele dizendo sobre o cotidiano dos homens da caverna. Porque os homens da caverna era um grupo de pessoas que se utilizavam bastante de quê? Das pedras, né? Hoje nós temos ferramentas maravilhosas, prontinhas, afiadas, como por exemplo uma faca para cortar um alimento. Antigamente eles não tinham isso. Tudo eles executavam, eles faziam ferramentas através de quê? De rochas, né? Às vezes cortava a carne de um animal, depois produzia alguma coisa, produzia uma outra ferramenta através de quê? Das rochas também. E nas rochas também a gente vai ver ao longo deste capítulo que nas rochas também ficou marcado algumas ações, o modo de viver, né, desse pessoal, que é o que a gente chama de quê? Fósseis. Os fósseis, eles não ficam só nas paredes de cavernas, ao contrário de que muita gente pensa. Os fósseis, eles ficam também registrados em rochas também, porque eles também desenhavam as coisas que eles faziam nas rochas, tá? Aí o texto fala pra gente pensar, e nós aqui em pleno século XXI, ano 2020, quando a gente está falando de rochas, o que a gente pensa, né? Além de pensar na natureza, as rochas também, a gente utiliza-se das rochas também. Pense aí, a utilização das rochas na nossa casa, por exemplo. Uns minutinhos pra você pensar. Onde que poderia ter rocha dentro da sua casa e você utilizando essa rocha para alguma coisa? 1, 2, 3 e... Por exemplo, as pedras de granito, de mármore, né? As bancadas. Quem tem bancada aí perto da cozinha, aquelas bancadas que dividem a cozinha com a sala de jantar, né? Ou outros lugares que fazem aqueles balcões. Você sabia que aquilo é uma pedra? Isso, aquilo é uma pedra. Então, nós hoje, nesse mundo mais moderno, altamente tecnológico, a gente também faz uso o quê? De pedras. Seguindo o texto, lá embaixo ele vai falar para nós que existe uma classificação de 2 tipos de rochas. Nós temos as rochas homogêneas e as heterogêneas. O que ele diz a respeito da definição de cada uma? Ele diz que as rochas homogêneas são aquelas formadas por apenas um tipo de mineral, tá? Lembra que o título do capítulo é o quê? Rochas e minerais. As rochas são formadas de minerais e nós vamos tratar mais pra frente ao longo do capítulo o que são esses minerais. Então, rochas homogêneas possuem um único tipo de mineral. As heterogêneas são as rochas que possuem o quê? Mais de um tipo de mineral. E tudo isso é encontrado onde? Na natureza, tá? A seguir do livro aí também ele mostra para nós alguns exemplos de fósseis. Só que aqui, professora, tá, mas não tá desenhado
vida do cotidiano dos homens da caverna. Sim, não está. Um fóssil não é só os desenhos lá dos homens da caverna ou de algum povo, alguma civilização que viveu há muitos anos atrás fazendo alguma coisa, não. Nós temos, por exemplo, isso aqui, registros de animais. Alguns fósseis são os registros animais. Por algum motivo, eles ficaram presos nas rochas. E com o passar do tempo, foi formando o quê? Os fósseis. Continuando com a questão mineral, o que é, afinal de contas, um mineral? O que o texto traz para nós? São os constituintes fundamentais das rochas. São substâncias puras que se formam na crosta e entre o manto e o núcleo externo. Conteúdo do nosso capítulo passado, né? As partes internas da Terra. Os minerais são responsáveis pelas características das rochas, ou seja, o seu grau de dureza, a sua coloração e entre outros aspectos. Porque as rochas você vai ver que elas não são da mesma cor, não possuem o mesmo aspecto, né? Pode variar a textura, a clareza, a formação, o desenho dela, a forma, né? Então, tudo isso pode variar. Continuando, logo acima dessa imagem que eu disse que é até onde nós vamos estudar hoje, ele fala para nós que, de acordo com a origem é o que, gente? É onde originou, o lugar da onde essa rocha veio. Ela pode ser dividida em 3 tipos. Quais são eles? Primeiro, magmáticas. O nome magmáticas já está te dando uma suposição da onde que pode ter a origem dessa rocha. Segunda, sedimentares. Sedimentares, esse termo também já dá para nós uma suposição da origem dessa rocha. E terceira, metamórfica. Também nos dá uma suposição de origem dessas rochas, tá? Então, de acordo com essa origem, essa formação dessas rochas, elas podem ser divididas em 3 grandes grupos, certo? E nessa imagem logo abaixo aí, você vai visualizar então, olha só, ele já vai te dando alguma noção, ele já vai te mostrando aí a questão da formação desses 3 grandes grupos de rochas, tá? A questão da rocha sedimentar, que, eu já vou adiantando, por exemplo, sedimentar, a gente já lembra de quê? Sedimentos, né? Então, provavelmente você vai conferir depois, nós vamos conferir isso na próxima aula, porque os 3 grupos nós vamos falar na próxima videoaula nossa. Então, um aglomerado de sedimentos foi dando origem ao quê? A rocha, certo? E, claro, com muitos outros fatores e muitos efeitos físicos, químicos e ambientais para formar o quê? A rocha, certo? Então, esse é um apanhado geral dessa nossa primeira videoaula de hoje, tá? Eu espero que agora que qual é a função de vocês agora? Vocês vão ler agora, fazer a leitura dirigida, né? Linha por linha, até aonde a tia explicou, tá? E o que eu já faço? Eu já vou ensinar para vocês uma coisa que eu trago isso para mim, eu faço assim, eu estudo assim. Isso é uma questão que eu tenho esse hábito para passar para meus alunos. Quando vocês terminarem de fazer a leitura dirigida de vocês vão fazer uma tarefinha de fixação para gravar o que vocês fizeram. O que, professora? Vocês vão, nesse caso, como o texto é um texto pequeno, mas apesar de trazer muita informação, vocês vão elaborar 3 questãozinhas para mim desse pequeno trechos do texto que vocês leram. Como assim, professora, elaborar 3 questões? Você vai criar e responder suas próprias questões. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu pergunto lá, o que é uma rocha heterogênea? Então, você já fez a pergunta e você vai ter que responder essa pergunta. Entendido? A pergunta que você fez, você tem que responder. Você cria, você usa a criatividade, sua sabedoria para você criar. Hoje eu só quero 3 questãozinhas. Isso vai fazer com que você o quê? Grave
entendeu? Você grave isso que você está fazendo, tá? Então, fiquem com Deus, um forte abraço, estudem bastante e até a próxima aula.